Bom dia. Em verdadeiro espírito de Assembleia de Deus, porque somos a Assembleia de Deus, alguma dúvida? Então muito bem. Vamos orar e em seguida nós vamos entregar aqui aquilo que Deus tem colocado. Também bom dia para quem está em casa, em especial para minha mãe, que não pode estar aqui conosco, e amanhã faz 82 anos. Então um beijo para ela. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos mais uma vez aqui diante do Senhor. Queremos diminuir, Pai. Queremos que o Senhor cresça, que o Senhor fale, que o Senhor traga a sua palavra acima de todo o nosso desejo de aparecer, de ser bacana, de ser bonito. Queremos apenas entregar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, aquilo que o Senhor tem comunicado a nós como ensinamento para a sua igreja. Direciona a tua palavra de modo que ela caia no coração de todos e encontre terra fértil, terra preparada e que possa germinar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós continuamos aquela série de acho que está aceso isso. Aquela série de mensagens sobre a mutualidade. E na última vez que eu estive aqui, eu também falei sobre esse assunto. A Lídia, semana passada, também falou do mesmo assunto, sobre a mutualidade. E acho que todos já sabem bem o que significa, o que é mutualidade, que são aqueles relacionamentos mútuos, aqueles relacionamentos que devem ser dispensados de um para com os outros e sempre em coletivo em prol do crescimento da unidade da igreja, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre sujeitando-se uns aos outros, ou seja, submetendo-se uns aos outros, sobre submissão. E o texto está em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 21, e eu estou usando aqui a tradução ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Por quê? Porque na Bíblia que normalmente a gente tem usado, que é a Bíblia para Todos, ela tem uma divisão um pouco diferente, que tira um pouquinho do sentido do texto, que o versículo 21 é que fala sobre sujeitar-se uns aos outros, e na Bíblia para Todos ele está antes da divisão, ele fica parecendo que é apenas para uma relação de marido e mulher, de empregados e empregadas, e na verdade o texto não diz isso. Esse ensinamento e essa mutualidade é para todos, para todas as relações. Por isso nós vamos usar essa versão, que é a Almeida Revista e Corrigida. Eu queria convidar todos que pudessem estar abrindo então suas Bíblias para a gente começar essa leitura. Nós vamos ler aqui primeiramente do versículo 1 ao 7. Antes eu queria lembrar, a carta o versículo, Efésios 5, no versículo 1 ao 7, nós vamos ler primeiro e depois vamos dar sequência. Só para lembrar, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos 62 anos depois de Cristo. Paulo, nessa altura, estava preso em Roma e durante muito tempo acreditava-se que essa carta havia sido escrita apenas para a igreja de Éfeso. Ou seja, Éfeso era uma cidade muito rica, muito influente. Ela era marcada por uma idolatria muito forte. Era culto a deusa Artemis, e ali tinham diversas práticas que eram terríveis. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas depois, se alguém que tiver curiosidade, a gente pode passar alguma coisa. Mas depois, de acordo com alguns estudos, descobriu-se que essa carta não era apenas para a igreja de Éfeso, ela era uma carta praticamente universal para todas as igrejas. Paulo, quando escreveu, ela circulou basicamente em todas as igrejas da época. Ela tem um contexto muito universal e nós vamos ver isso, como é aplicado naquela época e como é aplicado hoje para nós também. Naquele momento, o que a igreja vivia eram divisões, imaturidade espiritual. Eu queria que você prestasse atenção. Esse era o motivo de Paulo escrever aquela carta naquela época para as igrejas. E para a gente tentar ver se tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, que tem outras conotações também.
mas eles viviam divisões, imaturidade espiritual, influência de costumes pagãos, perseguições, pressão cultural, desvio da sã doutrina. Esses foram os motivos que naquela época levou Paulo a escrever. Hoje, no contexto de hoje, o que a igreja vive? Será que encaixa? Hoje a igreja vive secularização crescente, ou seja, é um mundo dentro da igreja o tempo todo, né? Individualismo, os cristãos que entendem que podem crescer sozinhos e ficam afastados da igreja, afastados do coletivo, das pessoas. Superficialidade relacional nas igrejas. Você vê o irmão e vê todo domingo, encontro, mas aquela coisa superficial, não há uma relação de aprofundamento, de profundidade, né? Ausência de discipulado mútuo, que é exatamente um ensinando e aprendendo com o outro o tempo todo, né? Comunidades enfraquecidas e centradas no consumo religioso. Esses são os conceitos de hoje. Mas quando a gente para analisar, a gente vê que tudo é praticamente a mesma coisa. Ou seja, os motivos que afastavam a igreja da centralidade naquela época continuam e hoje ainda está pior ainda, tem mais coisas ainda. Tá? Então, diante disso, vamos ler do versículo 1 ao 7. Vocês podem acompanhar na Bíblia para Todos, eu vou ler nessa versão que eu disse, tá? E fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversas torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. É interessante, dessa primeira parte, do versículo 1 ao 7, nós somos chamados a imitar a Deus. E esse negócio aqui vai funcionar. Opa. Ah, sim, aí, pronto. Acho que ele estava de cabeça para baixo, é isso. Muito bem. Nesse primeiro ponto, então, a gente vê que Paulo está nos chamando a imitar a Deus e andar em amor como Cristo. Paulo mostra que o amor sacrificial de Cristo é o padrão para essa relação. E me chamou muita atenção aqui no versículo 2, quando ele diz assim: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa expressão aroma suave, ela, na hora que eu estava preparando, me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar para tentar ver exatamente o que Paulo estava querendo colocar com isso. No hebraico, a expressão cheiro suave, ela aparece em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números. Ela tem vários livros do Velho Testamento que aparece a expressão cheiro suave, ou perfume suave, ou perfume agradável. E eu peguei e percebi o quê? Que essa expressão ela significa que são sacrifícios aceitos por Deus com prazer. Ou seja, o aroma suave significa que Deus se agradou daquele sacrifício. E quando Paulo fala nesse momento que como Cristo nos amou e se entregou por si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está dizendo que Deus se agradou desse sacrifício, de Deus por nós. E isso nos envolve. Essa aceitação de Deus nos inclui. Nós somos perdoados e chamados a uma nova vida santa e separada do pecado. O sacrifício que nós deveríamos de fazer já foi feito por Cristo. Cristo já se entregou e já foi aceito por Deus. Nós já temos o perdão
de Deus. Nós não precisamos de fazer outro sacrifício. O sacrifício já foi feito, nem porque, mesmo que a gente quisesse, não tem como. Não existe nenhum outro cordeiro que possa ser mais importante e que possa agradar mais a Deus do que Jesus, né? E, portanto, viver em impureza contradiz o impacto do sacrifício de Cristo por nós. Ou seja, o amor que me salvou, que te salvou, é o mesmo amor que me conduz à santidade, é o mesmo amor que me leva a uma vida santa, sem aqueles pecados que nós vamos estar vendo aqui para frente, que Paulo vai destacando. O texto mostra que o sacrifício de Cristo é o poder para vivermos livres desses pecados. Tá bem? Depois, do versículo de 8 a 14, ele vai falar, eu vou ler aqui, vai ser assim: ó, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui Paulo, então, está nos induzindo, nos chamando a andar como filhos da luz. Porque, em outros tempos, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E andais como filho da luz. Nós somos luz no Senhor. Ninguém pode ser luz se não for no Senhor. Ninguém pode ter a presunção de ser modelo para alguém se não for no Senhor. Ninguém pode achar que consegue qualquer benefício de Deus se não for no Senhor. Todas as nossas atitudes e as nossas e o nosso comportamento para Deus tem que ser sempre com esse entendimento, que o poder da santificação, que o poder da nossa mudança é no Senhor. Tem que ter essa consciência. Se não for no Senhor, não tem como se completar. A coisa não se completa, a coisa fica perdida, porque nós não vamos nunca, não tem nada em nós que vai agradar ao Senhor, a não ser em Jesus. Tá? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Apenas quem está no Senhor é que é filho da luz. O fruto do Espírito, mencionado aqui em Efésios 5:9, ele tem como raiz o amor, e ele se expressa por meio da bondade, da justiça, da verdade. Ele está diretamente ligado ao fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22. Todo mundo lembra, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sendo o primeiro deles o amor. O amor é que direciona todas as outras características positivas desse fruto do Espírito. Portanto, o cristão ele deve influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Mas lembrando que o poder para conseguir influenciar o mundo e ser luz é estar no Senhor. Isso a gente não pode tirar de perspectiva nunca, porque não pode se realizar. Depois do versículo de 15 a 20, aqui está indo rápido, porque na verdade a reflexão ela fica muito no versículo 21, tá? Então, do 15 a 20, ele diz assim, tomar água, porque a boca fica sequinha aqui, não sei porquê. Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, outras versões dizem contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui que Paulo está aqui nos chamando a andar em sabedoria e cheio do Espírito. A sabedoria espiritual ela nos leva
à vontade, a conhecer a vontade do Pai. Portanto, nos leva ao centro da sua vontade. Tá? Ele está dizendo para não andarmos como sábio, não como nécios. Acho que nécio é tolo, é ignorante, é bobo, é alguém que não valoriza uma determinada atitude. Nécio chega a ser assim, bobinho, né? Então, o que Jesus espera de nós, independente da idade ou do tempo de conversão, esse ensinamento pode ser para quem acabou de se converter ou para quem tem 50 anos de convertido, é que nós andemos em sabedoria, que o texto fala, vede prudentemente, ou seja, com antecedência, analisa antes como andais, como se comporta, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, pensando nas oportunidades, pensando naquilo que você pode fazer, porque os dias são maus, os dias caminham para o final. Tá? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem anda com sabedoria e cheio do Espírito, consegue entender a vontade do Senhor. Portanto, consegue andar nos seus caminhos. Tá bem? A plenitude do Espírito, ela se expressa em comunhão, louvor, gratidão e edificação mútua. Edificação mútua. Portanto, no 18 ele fala que não vos embriaguei com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto todo, ele nos leva a agir com entendimento, com sabedoria. E não significa que todos somos sábios, nascemos sábios, mas a sabedoria dada por Deus, basta clamar, basta pedir, que Ele vai conceder através dos ensinamentos que na vida a gente vai passando por eles. Tá? Bom, aí chegamos ao versículo 21, que é onde a gente queria chegar, que é onde a gente queria passar um tempo. O versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Nas relações de submissão mútua, os dons espirituais, eles se desenvolvem e operam com liberdade, abençoando e edificando a igreja. Vou repetir. Nas relações de submissão mútua uns com os outros, os dons espirituais, eles se desenvolvem e operam com liberdade, abençoando e edificando a igreja. Ou seja, o ensino central desse capítulo ele nos direciona às relações de submissão mútua, como imitadores de Deus, depois tendo base a conduta do amor sacrificial de Jesus, mantendo relações com perfumes suaves, ou seja, são aquele sacrifício que agrada a Deus. Às vezes nós não precisamos de fazer, Jesus já fez todo o sacrifício por nós, mas não é sempre que a gente vai se relacionar com todos com o mesmo prazer. Mas porque existe as afinidades, existe o companheirismo, existe as amizades, mas quando você consegue entender que a relação mútua, a submissão mútua é um ensinamento e um mandamento, você consegue se relacionar em amor. Isso chega com um perfume suave a Deus. Ele consegue perceber essa relação e ele abençoa, ele aprova, tá? Andando como filhos da luz, cheios do Espírito e com muita sabedoria. Aqui a gente precisa parar para pensar e entender que a submissão mútua ela é uma expressão espiritual que reflete a nossa relação com Cristo. Nós precisamos de entender que os relacionamentos mútuos e a submissão uns aos outros faz parte da mesma cadeia de ensinamento que Paulo vem colocando como uma das disciplinas espirituais para o nosso crescimento com Cristo. Ou seja, eu preciso de entender, como a Lídia disse na última pregação, que perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, porque é um mandamento. Eu preciso de perdoar o meu irmão, e não sei quantas vezes. É uma decisão, não é um sentimento. Da mesma forma que a submissão também não é um sentimento. Eu vou me submeter com facilidade aqui ao Tom, porque gosto muito dele, a gente gosta das mesmas músicas caipiras lá do Brasil, e tá, então é fácil. Mas não é isso.
A submissão mútua é em amor. Eu preciso me submeter a Liliana, eu preciso me submeter a Lídia, eu preciso me submeter ao Jorge. Eu preciso de conscientemente ter esse entendimento de que isso é uma disciplina espiritual. Aí, chega onde eu estava querendo. Todo mundo... Acredito que todo mundo sabe o que é uma disciplina. Pode ser aplicada de várias formas, né? Mas uma disciplina é algo que facilita para que algo aconteça. Quando eu sou disciplinado em alguma coisa, o meu objetivo vai ser alcançado. Está claro isso? Está dando para entender? E o que são as disciplinas espirituais? Em 1978, um escritor chamado Richard Foster, não sei se todos conhecem ou já ouviram falar, ele escreveu um livro que se chama Celebração da Disciplina. E esse livro, a primeira edição foi em 78, mas de lá para cá já saíram em várias línguas, em várias edições, o mundo inteiro, as igrejas sérias e muitas igrejas do mundo todo têm esse livro quase que como manual de apoio ao que a Bíblia diz sobre disciplinas espirituais. Eu queria mostrar um pouquinho do que tem nesse livro, do que ele apresenta, para que vocês possam mais ou menos entender a minha concepção e o juntamento da parte da mutualidade como parte da disciplina espiritual. Vamos ver se agora eu acerto nesse trem. Olha lá, acertei. Vamos lá. Ele dividiu essas 12 disciplinas em três classes, tá? A primeira, não sei se está dando para ver, se está muito pequeno, não, dá para ver. São as disciplinas do interior, ou seja, são relacionadas à vida interior e à comunhão com Deus. São aquelas disciplinas que eu preciso desenvolver na minha vida íntima para o meu relacionamento com Deus. Só para mim poder continuar, levanta a mão aqui quem conhece, quem já ouviu falar de Richard Foster e quem conhece esse livro. Opa. Tá, ótimo. Então, essas disciplinas elas são divididas em três etapas para a gente entender melhor. A primeira é do interior. Ele diz aqui, meditação. O que é a meditação? Meditação é ouvir, refletir e absorver a palavra e a presença de Deus. Isso é pessoal. Isso é algo que todos devemos de praticar diariamente. A ideia dessas disciplinas é que elas aconteçam constantemente, diariamente na nossa vida. Depois vem a disciplina da oração. O que é a disciplina da oração? Talvez é a que a gente mais conheça e mais pratique por causa da própria necessidade que a gente tem, né? A oração, na verdade, é uma comunicação sincera e constante com Deus. A oração não é só petição, não é só pedir, né? Ou nem só agradecer, tudo isso faz parte da oração, mas a oração é uma conversa constante e sincera com Deus. A gente precisa de lembrar que Jesus está conosco todos os dias das nossas vidas, Ele está presente em todos os lugares, em todo lugar que eu estiver, tudo que eu estiver fazendo. Então eu preciso de ter essa consciência para estar me comunicando e falando com Ele constantemente. Eu não preciso de pegar aí o telemóvel e ligar um número especial para falar com Ele. Eu não preciso de me ajoelhar para falar com Ele. Eu não preciso de fechar os olhos para falar com Ele. Eu posso ter a consciência da presença constante dEle na minha vida e falar com Ele em todo tempo, em todo lugar. Isso é orar em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos de ter esse entendimento, que a oração é muito mais profunda do que uma mera ferramenta para alcançar objetivos ou para fazer algumas coisas. A oração é estilo de vida. É consciência de que Deus está presente 24 horas por dia na minha vida. Tá? Depois vem o jejum. Não é tão praticado hoje em dia como já foi ou como deveria de ser, mas é uma ferramenta fantástica e é uma disciplina espiritual que nos aproxima muito de Deus. Porque o jejum é uma privação voluntária de alimentos para buscar intimidade e direção divina. A Bíblia diz que o jejum ele deve ser feito... Por que está ali naquela categoria de disciplinas do interior? Porque é pessoal, é seu. Então, eu não quero criticar ninguém, mas eu fico assim um pouco sem entender muito bem quando eu vejo alguém, não, eu estou há 30 dias em jejum. Assim, não funciona muito porque o jejum é pessoal. É uma relação entre eu e Deus.
quantos dias eu tenho que eu estou em jejum, isso não cabe a ninguém, é a mim e a Deus, tá? E também é uma disciplina que é fantástica, que deve, para quem não pratica, deve te fazer a experiência. A Bíblia diz que nem o rosto deve ficar contrito quando você estiver em jejum. Fica tranquilo. Você não está fazendo isso para sofrer. Pelo contrário, você está fazendo isso para aprofundar a sua relação com Deus. Tá? Depois, nessa mesma categoria, tem o estudo, que é a leitura e reflexão sobre as Escrituras e outros textos edificantes. É o devocional. É a sua relação diária com Deus. É o tempo que você gasta lendo a Bíblia, ou livros edificantes, ou hoje nós temos a facilidade, a internet tem tanta coisa aí, e se quiser pesquisar, vai encontrar, tem que tomar muito cuidado, porque se não tiver um controle ali, vem muita porcaria, coisa que não deve, mas se você souber como pesquisar, como buscar, você vai encontrar muito conteúdo edificante, rico, que vai ajudar muito na sua intimidade com Deus. Depois nós vamos para a disciplina que o Richard Foster chama de disciplinas do exterior. Ou seja, são as vividas no dia a dia. Então, naquela classe ali que começa simplicidade, solidão, submissão e serviço. Entra aqui nessa classe as disciplinas que nós estamos estudando na mutualidade. Por quê? Olha só, simplicidade é uma vida, é uma disciplina. Entender que isso é uma disciplina espiritual é muito profundo. Simplicidade é a vida focada em Deus, livre de excessos e materialismo. Não significa que não está dizendo que eu não posso ter as coisas. Aqui não está dizendo que eu não posso ser rico. Aqui está dizendo que eu tenho que ser simples. Eu tenho que ter uma vida focada em Deus, livre de excessos e materialismo. Tá? Então, eu conheço pessoas que são ricas e que levam um estilo de vida com uma simplicidade que ninguém acredita que a pessoa tem o que tem. Isso é uma disciplina espiritual, porque quando você não consegue entender isso, o dinheiro te domina. E aí entra Mamon e bau. Aí depois pode ser tarde para tentar voltar. Tá? A outra disciplina é a solidão. Aqui também é muito interessante, que a solidão que Richard Foster coloca aqui, ele fala de tempo a sós com Deus para restauração e discernimento. E por que ela está nas disciplinas do exterior? Fica assim meio difícil, né? A sensação que a gente tem é que é para ser vivida em comunidade. Mas é possível você ter tempo a sós com Deus para restauração e discernimento, mesmo quando você está num grupo de pessoas. É por causa dessa disciplina que a Igreja Católica criou retiros e monges foram embora para determinados lugares para viverem isolados da sociedade, mas lá vive um grupo, várias pessoas, mas eles creem que o fato deles estar retirados, eles estão em meditação profunda, estão em solidão, enfim, a solidão ela é o tempo que você reserva para estar a sós com Deus, independente de onde você esteja. Você pode estar aqui e definir agora, nesse momento, que você vai ter um tempo a sós com Deus, ou seja, você consegue se desligar de tudo que está à sua volta. É impossível ter solidão com as notificações do telemóvel ligadas, né? Porque eu estava fazendo um estudo, eu estou no computador usando o tablet. Aí o telefone estava do lado, já estava desligado. Aí o computador, vinha uma notificação. Aí eu lembrei, ia lá e desligava. Daí a pouco eu estou lá, vem outra no tablet. Ou seja, hoje a vida que a gente vive cobra e exige que nós estejamos conectados o tempo todo a tudo e a todos. Existe uma cobrança muito forte. E é preciso a gente entender que para o crescimento espiritual, a disciplina da solidão é muito importante. Eu preciso me separar para ter tempo só com Deus. Eu preciso de ouvir Deus de maneira pessoal, de maneira particular. Aquilo que ele fala no coletivo é diferente do que ele vai me falar em particular. A minha percepção no particular é muito diferente. Quando eu consigo me desligar, me desvencilhar de tudo que está envolvendo a minha mente, me preocupando, me dando tensão, me dando euforia, ou seja lá o que for, eu me desligo disso tudo e me conecto a Deus e vou ouvir o que ele está falando. Às vezes o texto que eu já acabei de ler, leio novamente e vou ouvir coisas assim, tremendas. Por quê? Porque eu estou conectado, eu estou em solidão, eu estou ligado a ele de uma maneira pessoal. Então é uma disciplina que eu estimulo mesmo a todos tentarem praticar, porque é muito importante isso. Tá? Depois vem a disciplina da submissão, e aqui encaixa o que nós estamos estudando hoje.
A disciplina da submissão, ela é humildade e entrega voluntária ao outro por amor. Quando, aqui em Efésios 5:21, quando Paulo fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele está falando dessa disciplina. O fato de você escolher se sujeitar ao outro em amor, isso é uma disciplina espiritual e isso é condição para o seu crescimento espiritual. Isso é condição para a sua aproximação de Deus, para você perceber mais de Deus, estar mais perto de Deus. É uma disciplina que eu não posso ignorar. Eu pratico as outras, mas essa aqui não. Não estou afim, não me cabe ser submisso. Ninguém quer ver ser submisso, fulano. Nem. Mas essa submissão aqui, ela é em amor. E ela só é verdadeiramente exercida quando ela vem dos dois lados. E eu não tenho que esperar que o outro seja submisso a mim para me ser submisso ao outro. Eu tenho que tomar a decisão de ser submisso em amor aos meus irmãos. Porque quando eu faço isso, automaticamente, isso como eu disse no outro dia que eu estava aqui sobre o elo do amor perfeito, quando esse elo existe, eu sou submisso com facilidade. E sei que as outras pessoas que estão comigo serão submissas com facilidade. Então, hoje mesmo eu estava, assim, um exemplo que eu gosto de dar, que me alegra muito, 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 eu sou grato a Deus. Meus filhos são submissos a mim. Meu filho está, o Pedro mais velho, está com 20 anos, está trabalhando. Aí hoje ele veio me perguntar, não é que ele tem uma dependência total de mim, mas eu falei que enquanto eu puder manter essa dependência dele de mim, eu vou manter, porque o pai quer o melhor para o filho, a mãe quer o melhor para o filho. E ele veio, papai, não, porque o rapaz lá está vendendo lá um telemóvel para mim, não sei o que o senhor acha? Aí, enfim, o assunto não interessa muito. O que interessa é o fato dele valorizar a minha opinião sobre algo diferente um pouquinho que ele ia fazer. Então, isso é submissão, isso é algo positivo nos relacionamentos com Deus. E nós devemos de ter... É claro que você não vai precisar de perguntar para o seu irmão tudo e todos os assuntos, você vai sempre ter aquelas relações mais íntimas, mais pessoais, mas no dia a dia é importante que você entenda que a opinião do seu irmão, ou o conselho do seu irmão, ou a aprovação do seu irmão, desde que seja à luz das Escrituras, ela é importante para o seu crescimento. Isso é uma disciplina espiritual, é a disciplina da submissão. Submissão aos seus líderes, submissão à sua igreja, submissão ao seu patrão, submissão ao seu marido, submissão de um modo geral, é uma disciplina espiritual para o meu crescimento com Deus. Isso é preciso de ficar claro. Eu não tenho como desenvolver a minha relação espiritual se eu não entendo que ser submisso é um mandamento daqueles que são indiretos no Novo Testamento para a relação da igreja. Porque quando há submissão, a unidade da igreja se desenvolve. Nós vamos ver aqui daqui a pouco nas características das disciplinas sendo aplicadas, mas a unidade da igreja se fortalece. A convivência entre os irmãos se fortalece, o respeito se fortalece e várias outras coisas de positivas acontecem. Depois do serviço, disposição de agir em favor do próximo com o Espírito de Cristo. Da última vez que eu falei sobre cuidar uns dos outros. É serviço. É cuidar de quem... E a tendência nossa é de cuidar de quem está em situação conflitante, em desespero, em emergência. Também devemos fazer. Mas o cuidar aqui eu vejo muito acontecer. Eu gosto de dar exemplos, não para as pessoas ficarem convencidas, né? Mas é bom. O Antônio é do nosso grupo de convívio, do grupo de Valadares. E ele estava com uns probleminhas de saúde na semana retrasada, aí eu vejo todo dia alguém, a Cristina, todo dia, bom dia, Antônio, como está? Melhorou? Essa é uma maneira de cuidar, é assim mesmo. Nós temos que estar o tempo todo preocupando, cuidando do outro. Interessado em saber da situação do outro, o que nós podemos fazer para ajudar, o que nós fazemos. Enfim, é serviço, é uma disciplina. E, por fim, as disciplinas comunitárias. Elas são vividas em conjunto na vida da igreja. São aquelas disciplinas que nós vivemos juntos, todos nós em conjunto. Começa pela confissão. Que aqui eu também acho que essa confissão ela entra também na disciplinas do exterior ou do interior, porque reconhecimento dos pecados diante de Deus e irmãos para a cura. Isso é um princípio muito forte que está no Novo Testamento, que nós, às vezes, não praticamos por falta de entendimento. Quando esse princípio é colocado em prática, traz cura.
espiritual para quem pratica. Às vezes eu estou com algum pecado, com algo que eu preciso de confessar, e o que a Bíblia diz é isso: procura aquele irmão de confiança, ou que não, aquele irmão maduro que já demonstrou sabedoria, que já demonstrou que tem uma vida íntima com Deus, e conversa com ele a nível de intimidade, de profundidade, confessa o pecado, e ele junto com vocês vão orar. Isso é fantástico, porque isso vai trazer. Eu estou falando porque eu pessoalmente já pratiquei e sei como é restaurador o fato de ter colocado para fora algo que não. Eu já tinha pedido perdão a Deus, já tinha sido perdoado, não tenho a menor dúvida, mas havia necessidade psicológica do ser humano de colocar para fora para alguém de confiança e essa pessoa orar junto comigo. Pronto, aquilo foi restaurador e foi curativo. Saí dali, aquilo, esqueci, acabou. Então, esse é um princípio do Novo Testamento que nós devemos entender um pouco melhor e praticar um pouco melhor. É claro que não dá para a gente falar profundamente, detalhadamente deles, mas pode ser que no futuro seja algumas coisas que a gente volte a trazer daqui. O outro princípio é o da adoração, que também é entregar louvor a Deus, sincero, em espírito e em verdade. Aqui está nas disciplinas comunitárias, mas também é a disciplina interior. Você faz isso quando você está adorando em casa, você faz isso quando você está adorando na sua intimidade, mas é uma das disciplinas que nós devemos e podemos desenvolver na comunidade, como nós fazemos aqui. E hoje, particularmente, quero dizer que o louvor estava assim, muito gostoso. A sensação de adoração profunda e da presença do Espírito era muito forte. Então isso é muito bom, isso é gratificante, isso nos aproxima cada vez mais da presença de Deus. Adoração não é só louvor, né? Só deixando claro, só porque eu estou dando um exemplo do louvor que hoje estava muito bom. Adoração é quando você faz ou deixa de fazer algo por Deus. Isso é adoração. Quando eu faço alguma coisa boa para alguém, eu estou adorando a Deus. Quando eu deixo de fazer algo, uma fofoca, ou seja lá o que for que é errado, eu estou adorando a Deus, desde que eu esteja entendendo como filho da luz, que eu estou em Jesus. Tá? A outra disciplina é orientação. Busca, talvez a orientação, talvez fique mais fácil para entender que no português de Portugal, como conselhos. Tá? É busca de direção em comunidade através de liderança espiritual. Estou com algum problema, estou com alguma dúvida, busque conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros tem sabedoria. Busque, vá na sua liderança, vá no seu pastor, vá no seu líder, vá no seu amigo, vá naquela pessoa que, como eu disse aqui, já demonstrou maturidade espiritual, sabedoria espiritual, e se aconselhe. Porque quando você procura a pessoa correta que vai te aconselhar segundo as Escrituras, o conselho ele é muito bom. Se você não souber a quem pergunta, você pode receber um conselho errado. E aí, mas procure pessoas certas, pessoas que te transmitem segurança e que já demonstraram a vivência com Deus, o coração em Deus, e busque por conselhos. Tá? Por último, a celebração, que é a alegria partilhada na presença de Deus e na vida da igreja. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é uma celebração. É o que nós fizemos no grupo lá em casa, sexta-feira. É o que acontece, é o que nós fizemos na reunião de jovens e adolescentes. Aquilo é uma celebração, aquilo foi muito bom. Então, isso é em comunidade, em comunitário. A gente tem que estar procurando fazer isso sempre. Eu coloquei esses slides aí da celebração da disciplina, e é um livro que eu indico assim, tranquilo. Eu não estou aqui substituindo de maneira nenhuma os ensinamentos dele pela Bíblia. Eu estou complementando os ensinamentos dele com o texto bíblico. Ele é um cara que é muito admirado no mundo inteiro. Esse livro realmente é muito lido, foi muito lido, muito usado, é um livro muito bom que eu indico mesmo. E ele é todo pautado nos conselhos, no aconselhamento bíblico. Tá? Portanto, assim como dizemos, baseado na outra vez, em 1 Coríntios 12, 25, que nós falamos que cuidar uns dos outros é uma expressão da presença de Cristo entre nós e é uma disciplina espiritual, também quero afirmar que sujeitar-vos uns aos outros, aqui de Efésios 5, 21, é também uma disciplina espiritual no segmento da submissão. Ou seja, a submissão ela é aplicada no Novo Testamento não apenas para as relações conjugais, de patrão, de empregado, não. Ela é para contexto da igreja. A igreja cresce quando ela entende isso como uma disciplina. Tá?
Ainda citando o livro, Richard Foster, ele utiliza no livro dele uma metáfora muito bonita que ele chama como a oficina de Deus. Quem leu já deve lembrar. O que ele queria dizer? A oficina de Deus é um ambiente onde ocorre a transformação pela qual as disciplinas são aplicadas. Vou tentar explicar. Ele enfatiza que as próprias disciplinas em si mesmo não são nada. As disciplinas, elas nos colocam no local, ou seja, na oficina de Deus, onde a mudança vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho um carro que deu defeito, a tendência é o quê? Levar esse carro na oficina, o mecânico vai arrumar, vai consertar, não é isso? Se eu quebrei um braço, machuquei um dedo, eu vou aonde? Eu vou no hospital, que é a oficina onde vai ser consertado meu dedo, meu braço. E o que Richard Foster sugere nessa metáfora é que a oficina de Deus é quando nós aplicamos aquelas disciplinas, quando nós praticamos, por exemplo, submissão mútua, que é o que nós estamos falando hoje. Quando eu sou conscientemente, eu me submeto a alguém, eu me submeto à opinião, à liderança de alguém, eu estou me colocando na oficina de Deus. Ou seja, o fato de eu me submeter e estar sendo submisso me coloca na oficina. Quando eu estou aqui, Deus trabalha, Deus age. E aí há a transformação. E aí há o benefício daquela submissão. Consegue entender isso? Quando eu me coloco na meditação, eu vou meditar, eu vou parar para meditar, vou tirar, largar tudo, me desconectar com tudo e vou parar um tempo para ouvir o que Deus está me falando. O que eu estou fazendo? Eu estou indo para a oficina de Deus. Eu estou no local onde Deus vai agir, onde Deus vai trabalhar, onde Deus vai transformar, onde Deus vai fazer a obra que Ele quer fazer na minha vida. Isso ficou claro? Eu acho que a gente tem que entender que as disciplinas em si não significam, eu sou submisso, então, eu medito. Não. É ir para esse local para que Deus haja, para que Deus transforme, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Tá? Isso aqui tem que ficar muito claro, porque senão isso aqui vira regra religiosa. Isso aqui vira modelo, e não é isso. Não pode ser visto dessa maneira. Isso ou qualquer outro ensinamento que a Bíblia traz, que a Bíblia nos ensina, servem para nos colocar no local onde Deus vai trabalhar. Servem, eu faço essa disciplina conscientemente para mostrar o meu coração para Deus e mostrar para Deus que eu estou disponível para ser mudado, que eu quero ser mudado. Que eu quero que Ele haja na minha vida e me transforme e me mude da maneira que Ele quiser, para o que Ele quiser e como Ele quiser e quando Ele quiser. Tá? Então, quando nós exercemos ou cumprimos algumas coisas que a Bíblia nos ensina, as disciplinas espirituais, são algumas dessas ferramentas, significa que nós nos colocamos no local onde Deus vai transformar e vai agir na nossa vida. Tá bem? Esse caminho ele não produz a mudança, ele apenas nos coloca no lugar onde a mudança pode ocorrer. Essa oficina de Deus é o espaço onde, através da prática consciente das disciplinas espirituais, nos tornamos receptivos à ação transformadora de Deus em nossas vidas. Então não é o fato de eu fazer ou deixar de fazer algo que significa que eu estou mais perto de Deus. O fato, quando eu faço aquilo que é minha obrigação, aquilo que é meu dever de fazer de acordo com as Escrituras, significa que eu estou me colocando no local onde Deus vai verdadeiramente me transformar e me abençoar. Tá bem? Eu queria trazer aqui rapidamente agora 10 exemplos, rapidinhos aqui, só para a gente ver, do resultado da submissão mútua na vida da igreja. Tá? Vamos ver se funciona. Bom, começou. São 10 exemplos práticos de resultado da submissão mútua na vida da igreja. Relacionamentos mais saudáveis é o primeiro. Nós podemos ver lá em Filipenses 2, 3 a 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, um dos primeiros reflexos da submissão mútua na igreja são os relacionamentos mais saudáveis. Tá? Depois vem a unidade fortalecida. Está lá em Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Isso é resultado de uma vida com submissão mútua dentro da igreja. São os resultados. Maior empatia e compaixão, está em Romanos 12, 15. Ele fala assim: alegrai-vos com que se alegram. Opa, deixa eu mudar aqui. Romanos, e já ficou para trás. Era no outro. Então pronto, é isso. Obrigado. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Agora pode ir para o outro então. Serviço voluntário e generoso. Está em Gálatas 5, só na parte final do versículo 5:13b, só para poder mostrar o que eu queria, que é: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tá? Isso é serviço voluntário e generoso, servir em amor. Depois, menos conflitos e divisões, menos conflito dentro da igreja, menos divisões dentro da igreja. Está em Tiago 3, 16 e 17, que ele fala: porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Tá? Próximo, está ali ainda: ambiente propício para os dons espirituais. Eu já tinha falado isso aqui da outra vez. E 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Dentro de uma comunidade onde existe a submissão mútua, o cuidado uns dos outros, os dons espirituais vão ser dados para cuidado de cada um, para aquilo que for útil. Tá? E lembrando, como eu havia dito já, os dons geralmente eles não são para me abençoar, ele é para abençoar o meu irmão, é para abençoar o outro. Tá bem? Edificação mútua. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ok? O próximo. Reflexo de Cristo no meio da comunidade. Esse é uma das características mais marcantes e mais importantes. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem todos. Todos. Aqui eu ainda gosto de lembrar que talvez seja o melhor modelo de evangelismo, o evangelismo perfeito. E nós evangelizamos os outros pelo amor que demonstramos uns pelos outros. Tá? Depois o 9, que é a abertura ao perdão e reconciliação. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. E depois, a glorificação de Deus através dos relacionamentos. Romanos 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Existem outras características, eu poderia colocar aqui outras, e todas elas amparadas por versículos, mas eu coloquei as 10 para que a gente pudesse estar meditando e refletindo. E detalhe, depois se alguém quiser, qualquer dessas colocações que foram feitas, eu posso mandar o esboço, posso mandar as referências, posso mandar para quem quiser, tá bem? Vamos encerrar e convidar o Tom, por favor. Acho que a Lídia também, né, Lídia? Desculpa, Rita. A Lídia não vai cantar hoje. Então, eu queria que a gente encerrasse pensando aqui em algumas coisas. Paulo, ele está aqui nesse texto, nesse capítulo, nos desafiando a ter um estilo de vida de amor, como filhos da luz, em sabedoria, em submissão mútua. Esse é um ambiente fértil, onde o Espírito Santo opera com liberdade e a igreja cresce em unidade. Ou seja, esse ambiente fértil é a oficina de Deus. É o local onde Deus opera, onde Deus age.
Se nós conseguirmos andar como filhos da luz, em sabedoria, em submissão mútua, nós criamos aqui um ambiente fértil, nós criamos aqui um espaço, como diz o Richard Foster, a oficina de Deus, é o local onde Deus vai trabalhar e agir nas nossas vidas. A transformação vai acontecer através do Espírito, quando nós estivermos com esse contexto. Tá bem? Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos um pouquinho, baixar a cabeça e refletir aqui em 3 perguntas. São perguntas para a gente pensar. Não precisa de ninguém se manifestar, levantar a mão, ficar de pé. O desejo é apenas que nós possamos refletir, possamos analisar inconscientemente. A primeira pergunta é: eu tenho me submetido ao outro em amor, com temor a Cristo? Olha bem, eu tenho me submetido ao outro em amor, com temor a Cristo? Depois, a minha vida favorece ou enfraquece a manifestação dos dons na comunidade? A minha vida favorece ou enfraquece a manifestação dos dons espirituais de Deus no meio da comunidade? O que eu estou vivendo, o que eu estou praticando, a maneira como eu estou reagindo dentro da minha comunidade, eu estou ajudando ou estou dificultando a manifestação dos dons aqui dentro da comunidade? E por último, a submissão mútua é algo que pratico ou só admiro de longe? Não, isso não é para mim. Ou eu pratico. Então, entendendo que a submissão mútua é uma disciplina espiritual que me aproxima de Cristo, que me aproxima de Deus, eu tenho praticado, eu só admiro. Eu sou só ouvinte. Tá bem? Venha a sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Venha a sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso.
queria convidar vocês a ficarem de pé. Depois dessa reflexão, nós temos ali uma oração. E eu gostaria de convidar que a gente terminasse esse momento fazendo essa oração. É uma oração consciente e que mostra exatamente o meu desejo de seguir aquilo que Cristo tem para nós. Eu coloquei ela ali para ficar fácil para todo mundo, ao invés de repetir comigo, é só ler e podemos fazer ela todos em conjunto. Vamos lá? Eu escolho hoje andar em amor como filho da luz, em sabedoria e submissão mútua, não por conveniência, mas por reverência e temor a Cristo, para que a igreja cresça e o mundo veja Jesus em nosso meio. Amém.